Estamos hoje aqui com o senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI do INSS, essa comissão que investiga as fraudes e descontos indevidos em pensões e aposentadorias. Eu sou Camila Xavier e essa é a minha colega Evelyn. Nós vamos conduzir a entrevista hoje. Senadora, obrigada por aceitar nosso convite. Senadora, eu queria começar perguntando para o senhor. Aconteceu aquele fato de que o senhor falou para os jornalistas que tirassem foto dos celulares dos parlamentares, poderiam ter a credencial cassada. Sim. Eu queria saber se o senhor, enquanto jornalista, até mantém essa posição de cassar as credenciais, mas, em contrapartida, se o senhor acredita que poderia haver um certo mal-estar com o Supremo, visto que em 2023, quando teve a CPMI do 8 de janeiro, e teve o relator, o presidente Arthur Maia, que o ministro Fux derrubou a decisão dele. Então, como que o senhor avalia essa fala, se o senhor mantém que vai derrubar a credencial dos jornalistas e se acredita que poderia criar um mal-estar com o Supremo? Pois não. Olha, é muito bom a gente falar sobre esse assunto, porque ali eu não sou um jornalista, eu sou o presidente da comissão. E eu preciso fazer com que as regras sejam cumpridas. Quando os parlamentares se queixaram que os cinegrafistas e fotógrafos estavam focando os telefones celulares, eu precisei lembrar a todos ali que há um código de conduta que os veículos assinam quando recebem a credencial. Foi feito pela advocacia do Senado e que todos concordaram. Um segundo ponto, é muito estranho a gente cumprir a lei, exigir que ela seja cumprida numa CPI, mas ao mesmo tempo querer desrespeitar a lei do sigilo. Porque o sigilo telefônico ele é protegido pela Lei de Proteção de Dados. O seu telefone e o meu, só podem ser quebrados mediante uma decisão judicial. É uma incoerência. Nós, ali naquele momento, dizer, olha, pode fotografar uma informação particular, que isso é contra a lei. E eu lembrei esse código de conduta. E se acontecer e um parlamentar se queixar que teve essa privacidade divulgada em algum veículo, eu não tenho outra saída senão cassar a credencial do veículo. E vamos para o Supremo, porque tenho certeza, me dará ganho. Eu não quero que isso aconteça, quero deixar bem claro. Mas é muito esquisito, né? A gente está ali exigindo que a lei seja cumprida, a imprensa, eu, enquanto jornalista, defendendo a Constituição, e de repente eu permiti que o sigilo seja quebrado, que é contra a legislação. Então, criou-se uma situação que, se foi algum tipo de ameaça, eu peço até desculpas, que não foi nunca a minha intenção. Mas eu, como presidente da comissão, sendo provocado pelos parlamentares, eu tenho que agir. E agir, muitas vezes, é o lado chato dessa história, foi o que acabou acontecendo. Mas o senhor teme que isso possa criar um mal-estar com o Supremo? Acredito que não. Acho que ali ficou muito claro que o limite é a convivência. É uma sala pequena, uma sala onde a gente tem que ter ali um bom relacionamento. A única coisa que eu não gostei foi dizer que se tratava de uma censura. Uma colega minha que falou, olha, a pessoa que é um holofote, faça um holofote pelas ideias, não por recortes falsos, porque não há nenhum tipo de censura. Foi apenas um alerta de que há um código assinado pelos veículos e que a gente vai cumprir, porque é a legislação. Nós não podemos, vamos dizer assim, tornar a Constituição obrigatória para uns e para outros não, até nós mesmos da imprensa. O sigilo de telefone é um sigilo protegido por lei. Certo, perfeito. E falando sobre os trabalhos da CPMI, houve de fato um acordo com a base do governo para, por um lado, aprovar o plano de trabalho do relator Alfredo Gaspar e, por outro, não convocar o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, nesse primeiro momento? Não houve esse acordo em momento algum. O que nós acordamos foram procedimentos. Convidarmos todos os ex-ministros, convocarmos todos os diretores do INSS, todos os superintendentes e aqueles que foram ligados aos benefícios. Fora isso, todo e qualquer nome, e eu quero deixar isso bem claro, todo e qualquer nome que aparecer durante a CPMI, seja irmão de presidente, seja parente de deputado, de senador, se ele aparecer como beneficiário, autor ou em algum momento influenciador dos desfalques, nós vamos convocar. Nós vamos colocar em requerimento e vamos para votação. Até esse assunto ontem circulou com muita força de que a gente estaria blindando essa pessoa. Nós não estamos blindando ninguém. Da minha parte do relator, se aparecerem fatos, a gente chama isso de nexo causal,
Se houver nexo causal, qualquer um pode ser chamado à CPI. Agora, eu não vou permitir que a CPI vire um palco político. Então, vamos chamar essa pessoa porque essa pessoa está ligada a tal governo. Não. Por que vai ser chamado? Por que nós vamos expor essa pessoa? Ela participou de que maneira? Não é? Eu falo como jornalista aqui. 23 anos, vocês mostram diariamente N operações do Ministério Público, da polícia, dão entrevistas dizendo que as pessoas são os maiores cafajestes. Aí, quando é daí a 2, 3 anos, a pessoa é absolvida. Aí destruiu o patrimônio, a família, a honra, o nome da pessoa e a gente não dá retratação. Eu não vou permitir que isso aconteça na CPMI. Que inimigos ideológicos ou políticos usem os depoimentos para expor o lado oposto. Agora, repito, se nós chamarmos qualquer pessoa e a pessoa disser não, fulano de tal recebeu, fulano de tal, nós vamos convocar essa pessoa. Isso aí é muito tranquilo. Eu tenho até uma dúvida enquanto convocação e convite. Houve um acordo também com a base do governo a respeito dos convites e das convocações. Eu já iria propor que os ex-ministros fossem convidados e os servidores públicos e os investigados convocados. Porque os ex-ministros, até o momento, não respondem absolutamente nada. Então, eles não vêm, de certa forma, como investigados. Ainda não. Porque, de um jeito ou de outro, é o seguinte: se a pessoa estava num cargo de chefia, não tomou providências para evitar as fraudes, isso é crime, chama prevaricação. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai ter uma forma de enquadrar quem quer que seja que não tomou providência. Se chegar um ex-ministro e falar assim, não, eu na data tal mandei investigar, então ele cumpriu o papel dele. Mas se deixou graçar, ou seja, se deixou crescer e não tomou providências, acaba que pode ser indiciado por prevaricação. Então eu aceitei, o relator fez os acordos, a gente convidar aqueles que não vêm como investigados, mas aqueles que já estão denunciados no inquérito da Polícia Federal, em um dos, né? São 14 inquéritos, me parece, ao todo, que estão no Supremo. E esses vêm como convocados. E os servidores de carreira que, constitucionalmente, são obrigados também a comparecer à CPMI. Em relação aos bancos, a CPMI também pretende investigar os bancos que eventualmente tiverem alguma participação nos descontos legais dos consignados? Sim, olha, a CPI, o objeto dela são descontos irregulares nas contas do INSS. Então nós temos duas fases. A primeira fase está muito clara. Nós vamos investigar primeiro os descontos por parte de sindicatos e associações. Para isso, nós estamos nos baseando nas apurações da Polícia Federal, a qual nós já temos cópia, já estamos, inclusive, analisando todas as associações, os depoimentos que já foram feitos e as quebras de sigilo telefônico e fiscal que já foram feitas, e bancário. Num segundo momento, quando nós exaurirmos a fase de oitivas, de depoimentos das associações e sindicatos, nós passaremos a questão dos bancos e das cooperativas de crédito, porque elas também praticam descontos irregulares nas contas dos servidores. Então, é uma segunda fase da CPMI. Primeiro a gente vai esgotar uma, para que depois a gente comece uma outra. Essa fase que o senhor comenta entra nos eixos, naqueles 6 eixos que o relator publicou no plano de trabalho? Exatamente. Ali está muito claro, quando o relator trouxe o plano de trabalho e nós finalizamos juntos, ele falou, olha, a gente tem que ter um objetivo muito firme, que são as investigações de dados, de fatos. Porque nós estamos num momento de muita, vamos dizer assim, muita polarização política. E que veio da eleição passada para presidente e vai para a próxima eleição, ao que parece, nós vamos continuar tendo essa questão de direita e esquerda assim, muito exacerbada. Então nós não podemos permitir que esses discursos que são naturais, né, porque um parlamentar, quando está na CPI, tem um tempo dele, ele pode falar o que ele quiser, é do parlamento. Mas nós não podemos deixar que esse embate ofusque o principal, que são as provas que nós temos hoje e que a população quer saber quem são os ladrões. A palavra certa é essa, quem roubou a Previdência? Porque roubaram a Previdência, roubou dos aposentados. Onde foi parar esse dinheiro? Porque nós estamos falando em quase 10 bilhões de reais. Nós não estamos falando em mixaria, mas não. Antigamente se falava em corrupção, 2 milhões, 3. Hoje se fala em bilhões. Esse dinheiro foi parar em algum lugar. A CPMI tem a obrigação de buscar. Por quê?
o governo usar o Tesouro para devolver o dinheiro para os aposentados, qualquer governo faria isso, que é uma obrigação do governo que não cuidou. Agora, eu sou contribuinte, você é contribuinte, eu pago imposto, vocês também. Não é justo com quem paga imposto no Brasil, Camila, que esse dinheiro que sumiu, roubado, seja tirado do Tesouro. Isso me deixa muito indignado. Não é? Porque, olha, o tanto que a gente custa para pagar e manter o país, não é? O quanto que se custa manter esse parlamento, isso aqui é muito caro. E, de repente, as pessoas roubam quase 10 bilhões e o dinheiro some? Não. Para isso, olha, nós temos acordos. Eu fui o relator do marco do câmbio no Brasil, aqui, da independência do Banco Central. Nós temos acordos internacionais que são assinados no Brasil em que a gente pode pedir quebra de sigilo lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Suíça. Né? Todos os grupos participantes do chamado SWIFT, que é a troca de moeda, o Brasil pode pedir. Por isso é que existe uma lei muito firme no Brasil contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Fui eu que fiz. Eu fui o relator dessa lei. Então, se tem um envolvido que comprou uma mansão, como vocês denunciaram, de 25 milhões na Flórida, nós podemos pedir o bloqueio desse bem lá. Podemos. E eu tenho certeza que a justiça americana vai dar, porque há um acordo para que isso aconteça. Para a gente trazer de volta esse dinheiro. Porque, com toda sinceridade, não é justo com o brasileiro pagador de imposto que um rombo desse tamanho seja pago com dinheiro do Tesouro Nacional. Em relação aos bancos, às instituições financeiras, porque esse é um setor com lobby bem forte, alguém já procurou o senhor demonstrando preocupação com essa investigação, algum representante de banco? Olha, se procurar, vai bater com a porta na cara. Porque eu não devo nada a banco, não tenho favor de banco, não tenho lobby de banco, nunca participei de banco. E quando fui relator da CPI de Brumadinho, eu enfrentei aqui o lobby mais importante que existe no meu estado, que é das mineradoras. Então eu aprendi a lidar com esse tipo de situação, que é até normal, não vou dizer que não seja normal, mas se vierem procurar, você tenha certeza, vão receber um não da seguinte forma: se não aparecerem nas investigações, não vai ser chamado, mas se aparecer, vai ter o nome chamado para poder participar. Eu queria perguntar agora, o senhor estava falando muito da questão da polarização, sim, da direita e esquerda, como teve nas últimas eleições e vai ter nas seguintes. Senadores indicaram que vão debandar da base da CPMI, como o senador Renan, o Otto e o Omar, que inclusive perdeu para o senhor na articulação. Uhum. Qual que é a avaliação do senhor sobre essa debandada do governo? Olha, a minha avaliação, minha opinião, estava tudo já muito bem estruturado para que a CPMI, né, não desse respostas ou desse respostas superficiais. Vamos usar uma expressão popular: a sujeira iria para debaixo do tapete. Com a minha chegada, a independência que eu tenho, com o diálogo que eu tenho com os dois lados, né, essa possibilidade de que a sujeira vá para dentro não existe mais. Isso é um compromisso que eu tenho com os meus eleitores. E vocês tenham certeza de uma coisa: nós não vamos proteger ninguém. Se o nome da pessoa aparecer, em qualquer depoimento, eu volto a dizer, eu não vou usar a CPI para deixar atacar inimigo político, não é isso. Mas se o nome da pessoa aparecer, parlamentar, parente parlamentar, essa pessoa vai ter que dar esclarecimentos para nós. Então, eu acredito que, como as pessoas têm noção do tamanho que é esse escândalo, quem tem experiência política já percebeu que isso vai gerar desgaste e não quer mais se aproximar, justamente porque, da agora para frente, a verdade virá à tona. Olha, mesmo que eu não quisesse, é impossível que essa situação não viesse a ser investigada. Impossível. Porque de tão escandalosa que ela o país exige respostas e vai acabar na justiça. E aí a população vai saber. Então eu vou cumprir, nós vamos cumprir com a nossa função. Eu ia perguntar se essas saídas não esvaziam a CPI? Não, pelo contrário, os fatos estão aí. Nós temos as informações, o que as pessoas querem é o seguinte: respostas. E é isso que nós vamos dar. Porque, independentemente de quem esteja ali, né, de parlamentares que estejam, vão ser embates de discursos, mas quem está à frente das investigações, que é o relator, que vai dar, e nós temos um objetivo muito claro: nós queremos as provas e nós queremos saber quem são os responsáveis por esse escândalo. Isso ninguém vai tirar da gente, independentemente de quem esteja ali, sabe, não vai nos impedir de fazer o... Pode ser que, em determinado momento, um lado consiga uma votação
a favor, o outro lado consiga uma votação contra, isso pode acontecer. Mas no que depender de mim, do relator, sabe, as informações virão todas à tona. Em relação à eleição, 2026 Sim. já está muito próximo. O senhor é candidato à reeleição ao Senado no seu estado, onde o senhor deve enfrentar, inclusive, o PT. Sim. Essa posição na presidência da CPMI tem alguma importância para a candidatura do senhor? Olha, fazendo uma avaliação assim, muito fria, é uma invenção que mudou o mundo da guerra, né? Os romanos criaram uma espada de 2 gumes. Né? A espada romana ela cortava dos 2 lados. Você tem que ter muita habilidade para saber usar. Se você não souber usar, ela pode ferir o inimigo, como pode te ferir também, dependendo da maneira. E isso, a CPI é assim. É uma espada de 2 gumes. Ela pode me dar um realce gigantesco, como está agora. Mas ela vai me colocar numa posição em que, se eu não cumprir o meu papel, ela vai também me derrubar. Então, a minha intenção é sair dessa CPMI de cabeça erguida. Aí depois o eleitor decide. Eu acho que até o ano que vem, muita coisa vai acontecer. Eu queria perguntar agora para o senhor em relação, a gente voltando um pouquinho à parte de acordo com o governo, se o senhor acredita que o Planalto sai fragilizado nessa investigação, já que, como a gente falou, que está tendo a debandada da base governista e que muitos nomes da base ou de pessoas ligadas ao governo e a ex-governos da gestão atual, da gestão petista, Sim. podem vir à tona, o senhor acredita que o Planalto pode ser fragilizado nessa situação? Olha, a grande quantidade de dinheiro que desapareceu no governo Lula. Mas não foi só nesse governo. Começou a ser descontado lá atrás no governo Dilma e veio aumentando no governo Temer. No final do governo Bolsonaro, tivemos também uma elevação das liberações e a maior fatia no atual governo. Naturalmente que isso desgasta o governo. Isso, sem dúvida nenhuma, vai. Por isso que eles estão correndo para reembolsar, buscando toda uma série, inclusive, de participação na CPI, para diminuir o desgaste. A minha visão é de, querendo ou não, isso pode gerar politicamente, vamos dizer assim, pelo menos uma indignação, porque não se fez nada para poder evitar que acontecesse esse escândalo, essa roubalheira que foi o INSS. Até agora o governo minimizou a CPMI? Até a minha eleição, sim. Depois da minha eleição, não. Depois da minha eleição, eles se organizaram e mostraram na primeira reunião que estão dispostos ao tudo ou nada. E o senhor acha que o governo está fragilizado depois dessa derrota que a oposição impôs sobre o governo de conseguir tirar a candidatura do senador Marazis e eleger outro relator também, o senhor designar outro relator? Eu vou falar para vocês a minha experiência nas ruas, porque eu sou um político que anda nas ruas. Eu posso andar nas ruas. Eu tenho visitado, por final de semana, de 8 a 10 cidades. Em cada uma delas, nas ruas, eu sou cumprimentado por todas as pessoas, especialmente os aposentados. Porque as pessoas, elas têm uma indignação muito contida. E o que eu sempre ouço é o seguinte: eu confio no senhor. Agora a investigação vai para frente, porque antes não ia, não. Então, esse sentimento de que haveria uma impunidade, esse sentimento está muito forte. E é de quem vota na esquerda e quem vota na direita. Porque o aposentado, cada um deles tem o seu, não é um posicionamento ideológico, é um desrespeito a essas pessoas, é tirar dinheiro da comida dessas pessoas no final do mês. Então eu digo que isso vai fragilizar. A minha opinião é de que criou realmente uma indignação e que vai depender muito de como os representantes do governo se posicionarem, especialmente os que trabalharam nesse momento para poder explicar o que aconteceu. Eu queria agradecer muito pelo tempo do senhor, por conversar com a gente, e queria falar também que quem quiser acompanhar os trabalhos da CPMI, o Metrópolis, vai ficar aqui no canal do YouTube e também no portal metrópolis.com, acompanhando e cobrindo todos os trabalhos dessa investigação. Obrigado, parabéns. Obrigado, senador.